Salve pessoal, estamos aqui no nosso primeiro vídeo a respeito de gameplays de Yu-Gi-Oh! TCG pelo aplicativo do Dueling Nexus. Inicialmente vamos começar com o primeiro deck que estou para mostrar a vocês, que seria o deck de PK ou os Phantom Knights, um pouco com a engine de Adventure Token. Para quem não conhece, o deck de PK ele trabalha mais focado em monstros Xyz, as cartas pretas, que também ainda possuem alguns monstros links, os mais conhecidos, para dar um pequeno suporte para a jogada. Se quiserem algumas explicações mais para frente de como a lista funciona, cartas detalhadas, posso colocar na descrição do vídeo, ou posso fazer um vídeo mais detalhado ainda explicando carta a carta. Vou pegar alguns duelinhos aqui no meio do duelo ranqueado do nosso simulador e ver um pouquinho como que vai desenrolar a gameplay. Tá, está aqui carregando nosso primeiro duelo. Vamos levar o nosso deck de Cavaleiros Fantasmas. Pegamos o nosso oponente. O oponente escolhe se começa em primeiro e vamos nessa. Nossa mão veio com boas opções de starters e temos uma hand trap, que é a Ash Blossom. Vamos negar o efeito do Kastra Fenrir. Ele é uma carta problemática. Nosso principal starter que começamos é com o Cavaleiro Fantasma da Escama Rachada. Ele é um starter porque você descarta uma carta, mila o monstro PK do deck para o cemitério e estende um pouco a sua jogada. Não teve tantas plays. Estamos agora na fase principal 1, que é o momento que a gente tem que começar as jogadas. Vou começar tentando baitar o Kastra Fenrir, porque se eu ativo um efeito de monstro com ele em campo, ele pode banir uma carta no meu campo com face para baixo. Então vou tentar baitar o efeito do Fenrir, usando o monstro BA, que é o Seer. E ele usou o efeito, baniu. Agora a gente vai fazer a jogada principal do deck, que é normal summon desse cara. Opa! Normal summon desse cara. O que ele faz? A gente faz o efeito, descarta uma carta. Ele tem interação, usou interação. Ou seja, não consigo milar. Porém, a carta que eu enviei foi o manto. Quando ele é enviado, quando ele está no cemitério, eu retiro ele de lá para buscar um monstro pecado do meu deck à minha mão. A gente vai pegar o Bota, que é esse amarelinho. O Bota, se tiver um outro monstro PK em campo, um Cavaleiro Fantasma em campo, ele se convida a entrar junto. E é o que ele vai fazer. Vamos fazer uma invocação de carta preta. Sim. Vamos invocar. Vamos pensar um pouquinho. Fazer o nosso rank 3, o Cavaleiro Fantasma da Espada Quebrada. O efeito dele, escolhe uma carta sua e uma carta do oponente e destrói. E se ele é destruído, ele traz 2 PKs de volta para o campo, com o nível dele se torna 4. Com esses dois, vamos fazer o Cavaleiro Raptor. Eu vou desassociar o Botas. E eu vou fazer o Dragão Exceed da Rebelião Arc. O efeito dele normal seria um efeito de... Se o oponente tentasse fazer algum efeito, ele ia... Tipo, ativa efeito, nego tudo que ele fizer.
Porém, agora eu vou querer me aproveitar mais do efeito do Botas de... Pois é, vou pra fase de batalha, porque o campo dele tá exposto. E a gente passa o turno pra ele. Temos o negate da armadilha que eu busquei com o Bota. A maioria dos monstros Cavaleiro Fantasma tem esse efeito. Tira uma matéria e depois que essa matéria é tirada, o... Ele se tira, a maioria dos monstros Cavaleiro Fantasma normal, eles saem do cemitério para fazer alguma coisa. Esse hijack é algo que eu não vou fazer nada, porque esse Rexit tem um efeito de ser imune à destruição. Tipo, esse é o efeito passivo dele. É um efeito natural. O efeito existe. Então ele tá lá, tipo, ué, por que ele não foi destruído? O Riders Knight pediria pro monstro ser destruído no final do turno, não foi. Então, coisas acontecem. O efeito das armadilhas Cavaleiro Fantasma pegados pelo Bota. Posso trazer um de volta. Porém, ele é destruído no. Se ele sair do campo agora, ele vai ser banido. A gente vai começar a brincar um pouco com a engine de Adventure Token. Vamos pegar a feiticeira de água. Descarta ela mesma. A ideia desses monstros Adventure Token é ser um suporte extra pro deck de Phantom Knights. Só que a play deles se jogam sozinhos. É uma play que complementa, não uma play que. Uma play que faz tudo. A ideia é você invocar a ficha de aventura. E a ficha de aventura se torna o bônus. Esse primeiro duelo tá ganho. A gente vai pra segunda luta e vê o que acontece. Ele usou um Castra e tentou usar outra coisa. Vou só fazer o side deck rapidinho. De side deck, por enquanto, não precisamos de nada. Vamos para a próxima partida. Contra o nosso amigo, que é uma melhor de 3, é uma match. A pessoa tá arrumando o side, eu vou despausar quando ele terminar e começarmos o segundo round. O site dele foi finalizado, compramos nossas cartas. Um deck de armadilha Trix. Interessante. O deck dele é um deck de armadilha Trix, que são monstros que buscam armadilhas normais e que não são afetados pelos mesmos. Então vai ser um duelo um pouquinho complicado. Porque as principais cartas que o deck de PK usa para se defender são armadilhas, então... Vamos ver o que vai acontecer. O efeito que está pedindo para ser ativado, para quem está em questionamento de tantos botões, é o efeito do grifo. Se não, eu não controlar nenhum monstro, ou se eu controlar a ficha de aventura, ele entra por especial. Ele tem o efeito de negar uma coisa que o oponente faz uma vez por turno. O custo desse negate é ele voltar pro deck. E para ele poder ter esse negate, ele precisa ter aquela ficha do combo da ficha de aventura. Ele faz parte desse combo. É a feiticeira, a magia que ela busca, que é o ritual de Aramesir, que é a carta que busca o token. O ritual fatídico, que é a carta que vai buscando as cartas da engine Adventure Token. E vai estendendo essa play. E o equipamento de Adventure Token, que é uma carta que é mais focada no em seu extender do combo.
aquela carta comporta buraco armadilha. É uma carta problemática pro meu deck, porque o monstro que for setado por ela nunca mais volta pro campo. Fica uma carta a se tomar cuidado. Como ele tá começando, ele tá só fazendo as plays de Armadilhatrix e finalizando. Certo? Esse é o nosso primeiro turno. Vou tentar enganar o efeito da comporta, usando o efeito do grifo. O grifo vai entrar por especial, porque não tem monstros em campo. E posso tentar enganar o efeito da comporta. O efeito dela aqui, que eu não... Deixa eu ver. Ah, ele busca um monstro na Armadilhatrix. E deu team com o efeito da... Negou. E a Sera busca... Ela busca, ela invoca, não lembro exatamente. Ela bota direto na zona de traps. Certo. Então aqui... Vamos lá, normal da guia. Efeito da guia de excursão. Eu busco um monstro Find nível 3 ou menos do meu deck. Buscaria, porém tomei um negate, que é a impermanência. Ok. Agora eu vou ter que tomar cuidado por causa da comporta. Vamos ver só se ele tem a comporta já no cemitério. Opa. Tá pensando se vai usar a comporta ou não. E eu não sei qual é aquela outra armadilha. Tá, vamos trazer por especial nosso primeiro link, o Querubini.
oponente venceu a segunda partida e vamos para a terceira. Dessa vez, como eu perdi a segunda partida, provavelmente eu que decido se começa em primeiro ou não. E sabendo que é um deck de armadilhas, vou tentar começar em primeiro para passar com um campo mais resiliente possível. Então vamos começar. Eu vou começar deixando preparado o suporte de Adventure Token. Vamos usar o seu efeito. Adicionar a bruxa e já descartar a mesma. Normal Summon do Scale. Já ir pegando o suporte. Usar o efeito da menina para pegar a magia. Certo. Agora com o monstro de nível 3, eu trago o rodador psíquico. Vou ter que usar. Descartar você. E jogar você pro cemitério. Daí seria uma play estranha normalmente, porém farei invocação Exceed. Não, eu faria Exceed, mas acho que vou fazer dessa vez o Querubini direto. Porque o Querubini, porque vou usar o efeito dele, jogando ele. Esse monstro Find que eu acabei de jogar vai ativar o seu efeito. Opa. Agora sim, vai ativar o seu efeito para trazer o monstro Abismo Ardente do meu deck. Em seguida, uso o efeito da asa para trazer esse cara aqui para o campo. O Escamas viu uma carta BA sendo banida. Ele vai voltar, porém, se eu fizer Exceed, eu preciso priorizar usar ele como matéria. Dessa vez vou fazer usando o Dante, vou fazer outro monstro Abismo Ardente, que vai ser o Dante. O Dante vai ativar. Tiro uma matéria. Jogo 3 cartas do topo do meu deck para o cemitério. Utilizo o efeito deste monstro Abismo Ardente, que é o Seer. Trago um monstro BA de volta. Faço o Grafa. Agora eu vou fazer o Leviar, o dragão marinho. Para trazer uma carta banida de volta para o campo. Assim, trazendo de volta a bruxinha da ficha de aventura. Agora eu vou usar o efeito dessa outra armadilha que está banida. Para trazer agora o Escamas. Com os dois monstros nível 3, eu vou deixar nosso primeiro monstro que vai negar as coisas, que é o Rei Cigarra. Após isso, com os dois Exis que sobraram, que é o Dante e o Leviar, vamos deixar nosso principal monstro que nega as coisas em campo, que é o monstro da Futuro Draco Utópico. E só isso vai ser o suficiente.
Este monstro nega efeitos e este monstro também. Como o deck dele é formado por armadilhas, muitas delas não conseguem ser ativadas logo de começo. Alguma outra ele consegue, porém a maioria do seu combo ele precisa passar pelos monstros e temos duas formas de negar, tanto pelo efeito do utópico quanto pelo efeito da cigarra. A cigarra nega naturalmente quando o oponente ativar alguma coisa, porém por não ser feito rápido, muitos não conseguem usar ele como resposta. Já o tópico passa ele sim como resposta. Por ele estar provavelmente lendo uma carta ou outra para ver o que vai fazer. Trouxe o primeiro monstro. Esse primeiro monstro eu vou negar usando o efeito da cigarra. Fez o monstro Link. Usou o efeito do Parallel Exceed, mas eu vou deixar o primeiro dele entrar. Agora sim eu vou usar o efeito do Draco Utópico. Porque além de eu roubar um monstro, ele vira meu. O Dante cai no cemitério. Trago um BA de volta. Posso trazer um monstro abismardente de volta pro campo. Trago de volta o Seer. Ele não consegue fazer um extend usando as próprias armadilhas. Evil Swarm Exciton Knight. O efeito dele vai limpar o campo inteiro. Então se ele iria fazer isso, ele não devia ter usado, setado essa armadilha antes. Porém já foi feito. Como ele usou o efeito do Exciton Knight, eu não tomo dano nesse turno. E agora podemos, se ele dependendo do que ele vai setar, a gente pode começar a dar uma extend usando a engine de Adventure Token. Bem, não ela inteira, mas ele vai fazer ele mesmo, o Zeus. Zeus possui um efeito uma vez por turno, melhor, infinitamente. Infelizmente o Draco Utópico sem matérias é totalmente inútil. Não totalmente, ele possui um efeito passivo de ser imune por destruição de batalha ou de efeitos. Porém, o seu efeito de negação foi
totalmente anulado devido a ele ter saído do campo. Ele saiu e voltou sem matéria Xyz. Então, ele virou só um tijolo de 3.000 que não sai por porrada. O efeito dos Zeus, antes de me esquecer. Você tira 2 matérias dele, envia todo o campo pro cemitério, seu e do oponente. Temos o efeito do manto que dá pra usar, mas vamos primeiro tentar apavorar o oponente com uma play de Adventure Token. Vamos invocar o Token. Tá tentando trazer de volta o monstro com o efeito da armadilha dele. Usa essa carta para não deixar ele fazer isso. O que mais a gente consegue fazer? Trazer de volta as cartas de Adventure Token, mas não vamos fazer isso. Efeito do escama. Descarta esse cara. E a gente vai jogar esse outro cara do deck pro cemitério. Vamos começar nossas plays. Quebra espada. Quebra espada vai ativar o seu efeito. Vai fazer a mesma play que fizemos na outra partida. Vai fazer a invocação do Ark. E vamos para Battle Phase só com Ark Rebellion. Ele é um bicho bem... A presença dele já é como ele ia fazer? Bem impositora no campo. Então... Trouxe o Monstro Link de volta, porque é o único Trap Tricks dele que ainda sobrou para fazer alguma coisa. Deu no bom sumo da Dioneia, certo? Dioneia atrás do cemitério. Buraco Armadilha do Vácuo.
Uma das várias formas de negar meu campo, uma das várias formas de anular minhas jogadas, certo? Se não tiver nenhum Xyz que tire o meu Ark Rebellion do campo, que não seja por destruição, estamos em um bom caminho. Porque lembre-se, hijack não funciona. Seus derivados. Vou falar hijack é cartas que destroem, buraco negro, hijack, qualquer monstro que tenha efeitos parecidos, ele não consegue.